Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Que satisfação imensa poder contar com a sua audiência, a sua paciência novamente, para a gente juntinhos se debruçar sobre o texto da Palavra de Deus, para aprender mais um pouquinho, colocar isso em prática, para viver uma vida em abundância na presença de Deus, deixar que a Palavra de Deus deixe o nosso coração bem quentinho, e Ele transforme, renove, edifique a nossa vida pelo poder dessa palavra gloriosa. Veja que o Senhor nos permite estar aqui no capítulo 13, parte 1 hoje. Que joia demais! Nós passamos um bom tempo nesse livro de Romanos, ele vai até o capítulo 16, temos passado um bom tempo, né? Não finalizou ainda, mas muito aprendizado, muita coisa preciosa. Você pode ouvir todos os capítulos aí comentados. Esse é um trabalho pioneiro na World Web Wide, na internet, um comentário bíblico em áudio gratuito para você, a um toque no seu celular, trazendo uma bagagem aí de mais de 30 anos de ensino e aprendizado do texto bíblico. A gente também se debruça sobre muitos outros eruditos para estudar os seus trabalhos, pessoas que dedicaram vidas inteiras também a comentar o texto sagrado, tudo isso para abençoar a sua vida, tá bom? Então escute, compartilhe e seja abençoado pela palavra de Deus. O cristão como cidadão é o que diz Romanos 13, a gente vai meditar, refletir bastante sobre isso aqui, que o dever dos cristãos, ele, como cidadãos, não é suficientemente reconhecido nos nossos dias, tá bom? Leia lá o texto da palavra de Deus, depois vem para cá. Meus queridos, muitos cristãos, eles se mantêm afastados da vida pública, dos deveres da cidadania, devido à corrupção política, disputas partidárias tão comuns nos dias de hoje. Outros, por sua vez, ingressam em funções públicas, mas parecem deixar a sua religião para trás. E o resultado é uma triste carência de liderança cristã, de legislação cristã. O cristão precisa reconhecer a necessidade do governo. Desculpe. Não há poder que não venha de Deus, é o que nos ensina Romanos 13. As autoridades que existem, elas foram ordenadas por Deus. Versículo 1. E isso, meus queridos, não deve ser entendido como se cada governante individual fosse ordenado por Deus. Isso tornaria o ser divino responsável por muitos atos de despotismo, de opressão que acontece, despotismo. Nós poderíamos igualmente dizer que todo ministro religioso que recebeu a ordenação, ele foi, portanto, escolhido por Deus, independentemente do seu caráter pessoal. O significado antes é que o governo é uma ordenação de Deus, que Deus o ordenou ou designou, que deve haver autoridade e governantes. O governo, ele é necessário para a proteção da vida e da propriedade, para a repressão do crime. Os governantes não são motivo de temor para as boas obras, mas para as más, verso 3. Os governadores, diz Pedro, eles são designados para punir os malfeitores, 1 Pedro 2,14, para recompensar, incentivar a virtude. Não terás, pois, medo do poder, faze o bem, e terás louvor dele, verso 3. Assim também Pedro, ele fala dos governantes como um louvor para os que fazem o bem. Governantes sábios,
não apenas reprimem o crime, mas também procuram incentivar as boas ações. Demonstram especial favor àqueles que, por seu próprio caráter e esforços, promovem a temperança, a honestidade e assim ajudam a tornar o governo mais fácil. Quantas vezes os governantes se esquecem disso? Quantas vezes o povo cristão de uma nação é ignorado ou mesmo desencorajado, enquanto os ímpios ocupam posições elevadas e desfrutam de grande prestígio? O cristão, ele reconhece as responsabilidades dos governantes. Aqui no texto, versos 4 e 6, eles são chamados de ministros de Deus. Todos os que estão envolvidos no governo têm uma solene responsabilidade, sejam reis, rainhas, presidentes, ministros de Estado, governadores, prefeitos, vereadores, membros do legislativo ou juízes. Todos devem comparecer um dia perante um tribunal superior. Então o juiz irá questioná-lo. Você praticou justiça entre os homens? Você preferiu um veredito de acordo com as evidências? Portanto, o cristão deve orar pelos governantes, pelos reis, por todos os que exercem autoridade para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e honestidade. 1 Timóteo 2,2. O cristão deve fazer tudo o que puder para garantir bons governantes. O que precisamos hoje é menos de política partidária e mais de políticas cristãs. Os cristãos, as igrejas cristãs, devem unir-se deixando de lado todas as diferenças políticas e eclesiásticas para garantir representantes cristãos, legisladores cristãos para a nossa nação que se declara cristã. O problema são os falsos, né? Que fingem que são e chegam lá e fazem aca. O cristão, ele reconhece a sua própria responsabilidade. Há dois deveres claramente especificados aqui para o cidadão cristão. Obediência, que toda alma se sujeite às autoridades superiores, verso 1. Pois quem resiste à autoridade resiste ao decreto de Deus, verso 2. Portanto, é necessário que vos sujeiteis, verso 5, para que a lei seja cumprida. É necessário um espírito de obediência, submissão por parte de todo bom cidadão. Contudo, meus queridos, há limites para tudo isso. Nós devemos interpretar essa passagem à luz de outros ensinamentos bíblicos e dos exemplos que ela nos apresenta. A Bíblia não ensina a doutrina da obediência passiva ou da não resistência. Na Babilônia, Daniel resistiu ao poder reinante. O decreto real foi emitido, mas Daniel não obedeceu. Ele se ajoelhava 3 vezes por dia, orava e dava graças ao seu Deus, como antes costumava fazer. Os apóstolos Pedro e João recusaram-se a obedecer o conselho judaico em Jerusalém quando foram ordenados a não falar mais em nome de Jesus. Eles responderam com ousadia: julgai vós mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quando a lei de uma nação ou o mandamento de um governante terreno entra em conflito com a lei de Deus, então é claramente dever do cristão obedecer a Deus em vez dos homens. Em relação aos impostos, verso 6, por esta causa também pagai o imposto. Este também era um ensinamento de Cristo, nenhum governo pode ser mantido sem despesas. As defesas nacionais, as instituições públicas, todos com o objetivo de proteger, promover o bem-estar de todos os cidadãos, precisam ser mantidas. Cada cidadão é responsável por arcar com sua parte nas despesas por bem comum. Ele pode não concordar com todos os itens de despesa, mas não é um motivo válido para se recusar a contribuir com sua parte dos impostos, quando os representantes da nação decretaram que a despesa é sábia e necessária. Essa regra, é claro, meus queridos, tem exceções.
no caso de despesas que viole a consciência individual. Existem outros deveres práticos que o texto nos ensina. O cristão sempre cooperará com os governantes para garantir e promover a paz, a temperança, a honestidade, a verdade e a justiça. Todas essas virtudes são necessárias para o bem-estar nacional. Governar seria fácil se cada cidadão fosse cristão e se cada cristão cumprisse seus deveres como cidadão. O texto aqui, 13, nos fala muito sobre essa submissão cristã. E a gente passa agora nessa parte do capítulo das relações eclesiásticas para as relações civis. Porque o cristão ele entrou numa nova fraternidade em Cristo. Ele não deixa de pertencer à sociedade natural. E assim como na fraternidade espiritual, a humildade e o amor devem ser os princípios que devem reger toda a nossa conduta. Também na comunidade natural do Estado deve haver analogamente submissão aos poderes e uma justiça inspirada pelo amor para com seus membros. Nestes versículos, inculca-se o dever da submissão consciente às autoridades estatais. É preciso haver uma razoabilidade da submissão. A submissão à autoridade ela é descrita como tendo uma natureza dupla: obediência à lei em geral, pagamento de todas as obrigações, e o espírito com que tal conduta obediente e leal deve ser exercida é o espírito de reverência e honra. Pois mesmo em deveres de Estado, o coração deve se preocupar igualmente com a vida. E aí é razoável que nós obedecemos a lei em geral, as leis em geral, fazendo bem, pois vista meramente como uma instituição humana de natureza utilitária, a autoridade da lei é para o nosso bem se a obedecermos. Faça o bem e você receberá elogios dele. E não é igualmente razoável que paguemos os tributos às autoridades constituídas? Pois aqui também nós estamos apenas contribuindo para as despesas de nossa própria proteção. Mas nossa obediência e o pagamento de nossos deveres só serão devidamente prestados por nós e só contribuirão para o devido cumprimento por outros, se nosso coração estiver alinhado com nossas ações. Que haja então, como é razoável, temor, que haja honra, para que aqueles a quem o temor, a quem a honra é devida. Veja, meus queridos, o homem natural, baseado apenas na razão, ele deveria submeter-se à autoridade, com ações, de coração, mas certamente o homem cristão deveria submeter-se por um fundamento mais elevado do que este. Não é apenas razoável, é divinamente correto que tal submissão seja prestada aos poderes. É correto que nós obedeçamos à lei, pois a autoridade que dá a lei não é instituída arbitrariamente pelo homem. É uma permissão de Deus e de forma geral, pois não há poder que não venha de Deus, isto é, sempre que as exigências da sociedade requerem que alguém exerça poder sobre outros, essas mesmas exigências mostram que o exercício de tal poder tem um propósito divino. Especialmente, pois em seu governo providencial do mundo ele previu, ordenou o exercício do poder por estes mesmos indivíduos que naquele momento têm autoridade confiada a eles. Assim, o espírito com que obedecemos e prestamos tributo deve ser de reverência, de honra, não apenas pelo princípio da razoabilidade, mas porque nessas questões humanas nós discernimos Deus. Aqui então, como em toda a vida, o cristão ele vai participar e santificar o natural. Deve haver uma transfiguração perpétua aos nossos olhos do humano com o divino. Isso nada mais é do que uma aplicação da injunção, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei
tudo para a glória de Deus. A fé cristã, assim, não nos afasta das responsabilidades da sociedade. Ela nos torna cidadãos mais conscientes, íntegros, comprometidos. E honrar as autoridades, cumprir nossos deveres e permanecer fiéis a Deus revela um testemunho que vai glorificar Cristo em todas as áreas da nossa vida. Minha conduta como cristão reflete os valores do reino de Deus? A gente precisa pensar nisso. Quando há conflito entre a vontade dos homens e a vontade de Deus, a quem você escolhe obedecer? Interessante, né? Tudo isso para o nosso aprendizado. Vamos orar? Pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e encerrar mais um fantástico episódio do podcast Entende o que Estás Lendo. Oh, Jesus amado, Tu és bom o tempo todo, independente das circunstâncias que nos afligem. Deus, dá-me sabedoria para viver com integridade, respeito e responsabilidade diante das autoridades, sem jamais abrir mão da fidelidade à Tua palavra. Que minha vida seja um testemunho de justiça, paz e amor, glorificando o Teu nome em tudo. Amém, amém, amém. Já é demais, somos gratos pela misericórdia de Deus. No próximo episódio a gente vai continuar nosso estudo em Romanos 13. A gente vai descobrir como o amor é o cumprimento da lei e a marca de quem vive para Cristo, tá bom? Que Deus abençoe. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.